Shalom, povo abençoado! Estamos aqui mais uma vez com a luz da palavra. Então, se você ainda não deixou aquele like maravilhoso, já vai lá, deixa sua curtida, compartilha, chama os familiares para poder sentar e assistir, que hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. Temos também aí o nosso site, temos o nosso aplicativo. Na palma da sua mão você consegue acessar todas as nossas redes sociais, Instagram, canal do YouTube, Facebook, tudo para facilitar com que você consiga, assim, todos os dias, a todos os momentos, estar com a Shalom Adonai aí do seu ladinho. Então vai lá, baixa o nosso aplicativo, vai lá no Play Stores, é só pesquisar lá, Shalom Adonai, que você vai ver lá a nossa logo bonitinha, escrito Shalom. É só clicar e baixar e ter aí na palma da sua mão todos os nossos conteúdos. E hoje, a luz da palavra vai estar tratando de um assunto, de um fato que tem crescido muito, não só no Brasil, mas em todo o mundo e, infelizmente, crescido também aí no meio do povo cristão. E eu estou falando sobre a violência contra a mulher. Hoje vamos estar tratando, explanando um pouco aí sobre a crescente deste fato tão triste no meio do povo cristão. Então você não pode perder, a gente vai para um breve intervalinho aqui e já estamos voltando com os nossos convidados especiais que vai estar aí levando para você informação e conhecimento a respeito deste assunto. Então fique ligado, não saia daí, a gente já volta já. E é isso aí, pessoal. Estamos de volta com a luz da palavra. Viu que foi rapidinho? Acredito que deu tempo de você tomar um cafezinho, beber uma água. E como disse lá no início, nós vamos estar tratando hoje sobre a violência contra a mulher. E hoje nós estamos aqui com a pastora Vanilda, com o professor aí da nossa escola bíblica dominical, o professor Daniel. E hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre esse assunto. Triste, mas que é um fato, né? Que está aí no meio de várias famílias e, infelizmente, no meio aí de vários relacionamentos cristãos. Eu tenho alguns dados aqui, pastora, professor, e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos divulgou que no ano de 2020
Os canais, né, de denúncia, Disque 100 e o Ligue 180 do governo federal, registraram 105.821 denúncias de violência contra a mulher. Esses dados correspondem a 12 denúncias por hora. Então, ou seja, a cada hora do dia, 12 mulheres sofrem violência, né, no seu relacionamento, dentro dos seus lares. E se a gente for colocar isso aí, né, dividido por minutos, seriam uma denúncia a cada 5 minutos. E de todas essas denúncias, 72% corresponde a violências familiares, ação ou omissão, né, contra a mulher, que podem gerar até mesmo morte. E o que mais chama a atenção, e hoje a gente vai estar tratando aqui, é que dados obtidos por algumas ONGs revelam que 40% dessas mulheres que foram agredidas, inclusive no ano de 2019, são mulheres que tinham maridos evangélicos. Então, ou seja, maridos que são conhecedores da palavra, que têm todo o entendimento, que receberam ali todo o ensinamento que a palavra nos fala, né? Nos ensina ali a respeito não só do trato conjugal, mas de todas as outras coisas, principalmente como ser como Jesus, como se portar, né? E hoje eu queria tratar com vocês aqui, aproveitando para a gente poder fazer essa abertura, sobre essa questão, aproveitando esses dados, porque no meio cristão existe um grande receio, sabe? Como se fosse um pesar das mulheres cristãs em realizar uma queixa ou uma denúncia contra o seu cônjuge, o seu companheiro, o seu marido, o seu agressor, porque na verdade a violência não vem simplesmente só do marido ou do cônjuge ou do parceiro. Às vezes é um pai, é um irmão, é um tio, alguma coisa do tipo. E a gente percebe que muitas mulheres têm esse receio. Poxa, eu sou cristã, né? O que eu tenho que fazer? Será que eu posso, né, ir lá e realizar uma queixa contra o meu marido, o meu companheiro? Então fica essa pergunta para a gente poder fazer a abertura aqui. O que vocês acham sobre a mulher sentir esse pesar em denunciar o seu marido ou o potencial agressor ou quem realizou essa violência contra ela? Queria passar primeiro para a pastora Vanilda. É um prazer estar aqui para a gente debater esse assunto que está em pauta, assim, 24 horas por dia, em todos os telejornais, né? E nós precisamos entender isso. O pesar, a mulher sentir o pesar por ser cristã é algo complicado. Porque vem essa situação que você disse aí, porque eu sou crente, a minha família, a minha igreja, eu não vou fazer isso por ser da igreja tal. Então, no meu ver, no meu pensamento, não tem que sentir pesar se a mulher está sofrendo principalmente agressão física. Ela não deve assim sentir pesar nenhum por fazer uma denúncia, porque já está sofrendo a agressão física e pode chegar a uma situação pior. Então, pesar, eu, Vanilda, se fosse eu sofrendo uma agressão física, eu não teria pesar de denunciar. Nosso professor aí, forever, Daniel, fala comigo, Daniel. Pastor Fábio, agradecer pela oportunidade. Não tenho muito o que acrescentar, como a pastora acabou de dizer, né? A partir do momento que você está violando o direito da mulher, você está desrespeitando ela, não somente com agressão física, sempre começa com palavras, né? Palavras pesadas, palavras de baixo escalão, até chegar à agressão física. Então, a mulher, ela tem que tomar a sua atitude, o que a lei o preserva a ela, dá o direito para ela, entendeu? Porque a mulher, ela não foi feita, não foi criada a ser, você vai usar até uma palavra meio chula, né? Capacho do homem, entendeu? Porque a mulher, ela foi criada para poder andar junto com o ser humano.
Quando entra essa situação dela ser agredida, inicialmente começa verbalmente e depois vem a agressão física, já é sinal que ela tem que tomar atitude para sua defesa e preservar a sua vida. Se ela deixar se prolongar há muitos anos, a vida dela se corre em perigo. Eu também tenho uma posição parecida com a de vocês. Eu não acho que ela deva sentir pesar, né? Porque ninguém tem o direito de agredir ninguém, principalmente agredir uma mulher. Nada justifica você agredir que seja alguém, nem mesmo um animal, quanto mais uma mulher. E aqui nós estamos falando assim numa visão, num âmbito geral, mas de maneira mais específica no que acontece dentro do seio familiar cristão, onde ali pessoas têm o conhecimento da palavra, não é verdade? Sabe aquilo que deve ser feito. A própria palavra de Deus fala, a gente estava comentando aqui no início, lá em 1 Pedro 3,7, não é verdade? Que a mulher ela deve ser tratada como a parte mais frágil, não é isso? Da relação ali, vamos dizer assim. Então, se são pessoas cristãs que têm o conhecimento, e mesmo que não tivesse o conhecimento da palavra de Deus, nós temos aí várias leis, né? Várias ordenanças e até mesmo o discernimento próprio, né? A lógica de que eu não devo agredir ninguém, muito menos uma mulher. E na questão de dizer aí que a mulher não deve sentir aí nenhum pesar, eu também acredito que ela não deve sentir nenhum pesar. Mas como eu disse, no momento que a gente estava aqui nos preparando, eu acredito que cada caso é um caso. Deve-se observar N fatores. Porque qual a motivação, mais uma vez eu falo, nada justifica. Qual a motivação, talvez ali dessa violência, porque a gente vai estar tratando mais para frente, muitas das vezes as pessoas acham que a violência na verdade é somente agressão física e não é. A violência ela pode partir de palavras, como você mesmo disse aí, de atitudes até mesmo sem tocar na pessoa, né? Então, essa questão aí da mulher realizar essa queixa, sim, se a vida dela está em perigo, sim, deve realizar uma queixa, deve procurar, sim, amparo junto aos seus líderes, deve procurar, sim, ajuda para que tente converter e mudar essa situação de perigo, vamos dizer assim. Porque nós temos visto aí com grande frequência os noticiários, jornais, mulheres que são mortas ao bel prazer do homem, simplesmente porque ele não concorda com isso ou com aquilo, ou com o final de uma relação, e são agredidas, são mortas, são ali vidas ceifadas, às vezes por motivos totalmente chulos, motivos inexplicáveis. Repito que não tem explicação para violência ou agressão. Então, a mulher deve sim realizar a queixa, mas deve-se adotar aí um critério de análise de cada caso, né? A mulher também deve pensar bem se a motivação da violência, das palavras, daquilo ali, não foi um momento ali repentino, algo que não tem o costume de acontecer, talvez motivado pelo estresse. A gente vai estar tratando sobre isso aqui, qual a motivação, qual a crescente, o motivo da crescente dessa violência, né? Tratar ali se verdadeiramente é o certo a se fazer, igual a gente comentou, se essas agressões, se essa violência já tem 1, 2, 3 anos, já tentou, já conversou, já falou e percebe-se que não há uma mudança. E isso vale também para o homem, porque conheço, e a gente estava tratando aqui, vários homens também que são agredidos, não é verdade? Pelas suas companheiras, agredidos por pessoas, por familiares. Então, se isso está acontecendo na sua vida, se você está passando por esse tipo de situação, acreditamos, assim, juntamente aqui com a pastora e com o professor Daniel, que deve-se sim tomar uma atitude diferente do que a simplesmente se calar e omitir, do que simplesmente achar que vai mudar, vai passar, poxa, não mudou até hoje, não é verdade? Então, de forma a fecharmos essa questão,
a pessoa não deve sentir pesar, não é verdade? Não deve sentir pesar. Se você percebe a real necessidade, se você verdadeiramente analisou e percebeu que a melhor opção para a sua segurança, talvez para a segurança da sua família, dos seus filhos, é verdadeiramente realizar uma queixa, buscar uma ajuda externa, porque às vezes busca-se uma ajuda dentro do âmbito familiar ali, conversa com um e com o outro, às vezes algumas pessoas até intervêm, que é o que eles falam de meter a colher, né? Chega lá e se entremetem ali na questão do casal e tal, e acaba que não resolve. Há sim que realizar sim uma queixa para que busque-se uma solução para que não acabe em algo pior. Vamos bem dizer assim, uma tragédia onde vidas são ceifadas, onde pessoas sofrem ali eternamente, onde pessoas são ali muitas das vezes feridas, têm sequelas eternas ali, carregam o peso, né? Não só o peso da ferida física ali, mas psicologicamente falando, os filhos, a esposa, o marido. Então, infelizmente, em algumas determinadas situações, pastor, isso é o extremo. Algumas situações pede o extremo, porque nós temos visto aí muitas pessoas extremistas a chegarem a certo ponto de até mesmo ceifar uma vida por coisas tão banais, não é verdade? Então, se você está passando por isso, procure sim uma maneira de contar para alguém, mas contar para alguém que verdadeiramente vai poder te ajudar, vai poder te proteger. E aqui eu não estou falando de pastor, quem protege é Deus, quem protege é Jesus, verdade. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Nós temos aqui as leis, temos as nossas autoridades, temos aqui os nossos profissionais na área. É para isso, para nos auxiliar, porque senão não haveria necessidade de existirem, não é verdade? Então, fica aí a nossa opinião, a nossa dica. Se precisar, estamos juntos. Uma outra questão que a gente vai tratar é sobre algo que a gente falou aqui na primeira pergunta, e é que, embora nada justifique, né? Não tem justificativa, por mais que a gente venha explanar aqui qualquer tipo de assunto ou tentar achar uma justificativa, a gente não vai conseguir encontrar. É o que poderia explicar o alto índice de violência contra a mulher, principalmente nessa época de pandemia, de 2019 para cá, 2020, 2021, tem se notado um grande aumento nessa violência contra a mulher. Na sua opinião, pastora, o que poderia estar ocasionando esse aumento na pandemia, que já é os grandes dados, usando o poder de resolver a pessoa da sociedade, então, uma carregar a pessoa com seguinte situação, e as pessoas que tomam mente são teus de mundo, da cidade, dos da vídeo, né, que são o calor, ele passa, uma instinto de ele, maldanização, não, já moral, veio com o ano, essa situação, ele fazer a mulher, baseado para trazer isso para mim, tu ele não, a sua marcha do a gente que estão da mulher, assim, ou contra os filhos, que não direciona distância contra a falta de alguma coisa. A gente pode falta de Deus, falta de verdadeiramente viver o Evangelho, porque quando nós temos verdadeiramente Deus no nosso coração, nós somos pautados por uma máxima que é o seguinte: o que Jesus faria? Eu estou mentindo? Muitas das vezes, situações que você tem que tomar, decisões ou atitudes, acredito que até você não passa ali no seu consciente, no seu subconsciente, até mesmo no seu coração, o que Jesus faria? Então, só como reflexão, talvez essa violência, e no nome de Jesus, acreditamos que ela venha a diminuir, que é assim que nós esperamos, sempre o bem. Talvez a busca pela presença do Senhor Jesus Cristo, talvez a busca ali de se manter alicerçado na palavra, repito, estamos tratando aqui de um ambiente cristão, não é verdade? Que a gente está tratando aqui de pessoas que foram violentadas aí, agredidas por seus maridos cristãos. Será que se verdadeiramente colocarmos a palavra do Senhor Jesus Cristo em prática, assim como a própria palavra diz, não sejais simplesmente ouvintes, mas praticantes, vocês acreditam que esse número pode baixar? Com certeza. Diante desses princípios, sim. Né? Como você disse, estamos tratando
de pessoas cristãs, né? Sim. Que entendem a palavra. Então, verdadeiramente, se inclinar o coração para o arrependimento e para a verdade, eu creio que sim. Verdade. Então fica a dica. Talvez a sua aproximação com o Espírito Santo, a sua intimidade com Deus, talvez vai ser um balizador no momento da sua explosão do estresse, no momento ali de que você estiver nervoso, uma situação difícil, alguma coisa, e você se colocar numa posição de analisar o que Jesus faria, talvez esse índice, talvez a situação aí na sua família. E eu digo isso não para você que sofreu a violência, mas para talvez você que realiza a violência contra o seu ente querido. Talvez a história da sua vida pode ser muito diferente. Talvez a história da sua própria família pode ser muito diferente. Com um simples exemplo, Jesus, aquele que amou acima de todas as coisas, aquele que pregou a paz em qualquer situação, mesmo humilhado, crucificado ali, sabe? Na situação pior que poderia existir. Então fica a dica. Jesus, no seu coração e no seio da sua família, pode gerar uma história magnífica para você. Então é isso aí, continue com a gente, vamos estar dando aquela pausa suave aqui para a gente poder estar tomando uma aguinha. Então aproveita você também para ir lá tomar aquela água, mas volta com a gente porque o assunto ainda tem muito para render, viu? Tamo junto, até daqui a pouco. Estamos de volta com mais um A Luz da Palavra, né? Mais especificamente, segundo bloco. Então, se você chegou aí agora, só dá aquela adiantadinha no vídeo aí para você poder pegar lá desde o início, né? E se inteirar aí das questões que nós já tratamos aqui anteriormente. E sem mais delongas, pastor e professor, a gente vai partir aqui agora para mais uma pergunta. E essa pergunta seria sobre o papel da igreja no apoio a essas pessoas que sofrem algum tipo de violência doméstica, vamos dizer assim, né? E se vocês acreditam que essa situação é bem acompanhada
pelos líderes, pelos pastores de cada igreja, né? Expondo aí a opinião de vocês, né? Porque nós cristãos temos alguns princípios, e um dos princípios é que devemos nos dar uns pelos outros, não é verdade? Cuidar, estar presente, participar ali da vida de cada um de maneira a contribuir e ajudar, né? Amar, suportar, olhar os interesses coletivos, não é verdade? Então, na opinião de cada um de vocês, começando pela pastora Vanilda, repito, na sua opinião, qual o papel da igreja, né, no apoio a essas mulheres, a essas pessoas, famílias vítimas de algum tipo de violência doméstica, pastora? Então, a gente, no meu caso, né, a gente acompanha muita situação assim há muitos anos. Não é de agora. Mesmo não tendo tanto assim a força da mídia falando sobre violência, mas isso já acontece há muito tempo. Então, o papel da igreja sempre é fundamental. E há muitos anos atrás, assim, as igrejas, né, eram praticamente só homens na liderança. A mulher tinha aquele papel ali mais de diaconisa, mais lá, e sempre o púlpito era para os homens. Era até muitas igrejas dizia, não, mulher não pode ser pastora, mulher não pode subir no altar. Então, tem as doutrinas, né, das igrejas. Então, aquele tempo mais atrás, a mulher sofria, e se fosse assim falar, talvez com o seu líder da época, ele falava, não, irmã, você tem que orar mais, você tem que jejuar mais, você tem que aguentar, né? Assim, eu me lembro de alguns fatos. Agora, hoje, a igreja, ela não é mais a de 20 anos atrás. Então, o papel da igreja hoje, que eu coloquei aqui, a igreja, a liderança, ela tem que instruir, ela tem que ensinar. Né? E eu coloquei aqui, caso chegue ao conhecimento da liderança, a gente tem que instruir, chamar o casal, mostrar na palavra de Deus como tem que agir, como tem que ser, porque a Bíblia é a bússola, a Bíblia tem todas as respostas para todo tipo de situação, inclusive para a vida de um casal. Então, é importante, como eu coloquei aqui, que a parte mais afetada procurar e querer desejar expor sua situação. Seja o homem ou a mulher, eles têm que querer ter o desejo de vir expor para a gente a situação e nos dar aquela, assim, querer que nós o ajudemos no ensinamento, né, instruindo, olha como deve fazer. A pessoa tem que querer. Mas muitas pessoas chegam perto da gente e falam assim, você acha que eu devo denunciar? Eu não posso falar, não, vai lá e denuncia. Não podemos. Então, as que eu já pude orientar, eu falei, você tem que orar e você tem que fazer aquilo que o seu coração mandar. Porque na hora da raiva, a pessoa quer destruir mesmo, né? Quer ir lá, denunciar, mas passado 1 hora, 2 horas, a pessoa vai pensar, mas eu também causei para que a pessoa fizesse isso, né? Então, a pessoa ali, no seu contexto, dentro da sua casa, ela é que tem que saber a atitude que ela tem que tomar. Mas a gente, diante da palavra de Deus, vamos instruir. A gente vai lá, a gente vai conversar, a gente vai tentar, né, esclarecer na cabeça do casal que não é dessa forma. Então, a igreja tem esse papel. A liderança da igreja tem esse papel de estar ali orientando e instruindo a família e todo o casal. Igual nós falamos aqui antes, tem igrejas que têm uma estrutura assim, fantástica para poder tratar, né, essas situações de casal, de briga, e tem os departamentos ali para tratar exclusivamente, já canaliza ali, já envia para psicólogo, já envia para médico para saber a terapia de casal, né? Então, as igrejas com maior estruturas, elas têm esse apoio, né, hoje em dia, mas tem igrejas menores que elas não têm. Então, o que nós fazemos? Instruir na palavra e encaminhar. Olha, procura uma ajuda, né, uma terapia de casal, procura um psicólogo,
de casal para vocês se entenderem. Então, eu penso assim, o papel da igreja é esse, de instruir e de falar o que está dentro da palavra. Agora, a decisão, nenhum líder, nenhum pastor pode falar, não, separa, pede o divórcio, você não precisa aguentar isso. Nós não podemos. Nós temos que instruir ali e tentar ajudar esse casal a se redefinir, voltar a se reconhecer como casal ali e sair desse meio de confusão, de atrito, de violência. Entendi, compreendi. E concordo com você, vou deixar para poder expor a minha opinião daqui a pouco, depois que o nosso mestre ali fazer a sua colocação. Na sua opinião, Daniel, o papel da igreja nesses tipos de situação, quando um membro da igreja, ou às vezes alguém que vem, procurar um auxílio, uma ajuda para questões aí de violência nos lares, violência doméstica, na sua opinião, qual que seria o papel da igreja? Dos líderes, pastores, da direção da igreja. Eu estava aqui até observando a pastora comentar sobre isso, vem à mente um fato. Há muitos anos atrás, no ano de 98, 99, a gente participava do Conjunto Jovem e às vezes a gente ia para casa de amigos, almoçar, às vezes ali conversar um pouco sobre a palavra, às vezes trocar experiência. E algo que me chamava a atenção naquela casa de uma mãe dos amigos nossos, ela sempre questionava a ação do marido, como tratava ela, menosprezava, colocava ela de baixo escalão e às vezes ela chegava a confidenciar, que eu lembro, estava eu, o filho dela, até a forma dela ter o contato no momento íntimo dela, forçando ela, entendeu? E manipulava ela. Às vezes ela chegava, já falou assim, mas você não chegou a conversar com o pastor? Tal, eu falo assim, eu já cheguei, a única coisa que ele me orienta é orar. A princípio, a orientação do pastor é conversar com os dois, nunca apenas com uma pessoa só. Porque você tem que observar os dois lados da versão. Sempre existem duas versões. Sim, você tem que ouvir os dois lados da versão. Entendeu? Ver aonde é quem está errando, quem está falando a verdade. Certo? Mas naquela situação que eu consegui, dentro da minha juventude, eu consegui acompanhar, depois, muitos anos atrás, ela chamou Daniel, acabou, porque não deu para mim. A princípio, os pastores têm que orientar, sim, começar com orientação, pedindo uma orientação divina de Deus, porque o casamento ele foi constituído por Deus, entendeu? Ele fez o casamento para ser um casamento eterno, não para ser dissolúvel. Mas chega um certo ponto, pastor, vou pôr minha opinião, Daniel, chega um certo ponto, a pessoa ela não é obrigada a estar debaixo daquele jugo de agressão. Ela não é obrigada a insistir naquele relacionamento agressivo, um relacionamento possessivo. Quem ama, ele não é agressivo. Quem ama, não é possessivo. E a questão da submissão, eu não vou levar para o lado da mulher, ela tem que andar junto, tanto o homem e tanto a mulher. Quem ama, ele não agride. Quem ama, ele não vai subjugar aquela pessoa, ele vai respeitar ela. Mas no meu ponto, minha opinião, a pessoa não é obrigada a ficar debaixo daquela agressão até que gera um amor. Entendi. Na minha opinião, em relação a essa questão da igreja tá, apoiando aí essas pessoas, esses familiares, na verdade a igreja apoia N pessoas em N situações, não é verdade? Mas nessa questão aqui, a gente tem que entender que, como a pastora Vanilda disse e como você disse, o nosso papel, por mais até mesmo que tenha um departamento, que tenha alguém ali, um profissional da área, por exemplo, dentro da igreja, no caso daquelas igrejas menores, para poder estar instruindo, para poder estar conversando, o nosso papel é de instrução, é de ensinar. Ensinar o quê? O que eu acho? Não. É ensinar o que a palavra disse. Certeza.
é ensiná-los, instruí-los a ter um relacionamento baseado na palavra. Porque eu garanto, não eu o garanto por mim, mas garanto pela palavra. Porque se o relacionamento for baseado na palavra, não existe agressão, não existe violência, não existe palavras de baixo escalão, não existe afronta, não existe nada disso. Vai existir uma cumplicidade, porque aonde habita o fruto do Espírito Santo, aonde habita ali todas as características do verdadeiro amor ali, que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, há um relacionamento feliz, duradouro, um relacionamento próspero. Eu não falo só de prosperidade, de dinheiro, mas eu falo de prosperidade, de paz, de felicidade, de conquista, sabe? A unidade, cumplicidade ali. Então, acredito que o papel da igreja, dos pastores, dos líderes, é um papel de aconselhamento, de instrução, de ensinar aquilo que já está previsto na Bíblia. Como você mesmo disse, eu não posso chegar aqui da minha opinião, mas ele fez isso? Ele fez aquilo? Ah, não pode. O perigo de ouvir só um lado da história. Isso, tem que ouvir dois. E aí, é aquela questão. A mulher, ela tem mais facilidade de se comunicar com a mulher. E aí ela chega para conversar com a mulher, ela vai contar a história dela, a versão dela para a mulher, e de forma inconsciente, muitas das vezes, a mulher, aquela que deveria aconselhar, ela toma a dor. E provavelmente, se ela não basear o seu conselho, a sua instrução na palavra, ela vai aconselhar ela de maneira carnal ali, aquilo que ela acha. E acaba que ela pode estar piorando a situação ao invés de estar melhorando. E vice-versa, o homem chega para conversar com o homem, não acredito, cara, você fez isso? Minha mulher não deixa fazer isso comigo, não. Porque é assim que funciona quando a gente está conversando com um amigo, às vezes um pastor, alguma coisa do tipo. Então, na minha opinião, a nossa função é essa, é instrução. E você, membro, você que frequenta alguma igreja, porque pastor e professor, eu conheço pessoas que abandonaram a igreja, que saíram da igreja, porque achavam que os pastores tinham a obrigação de cuidar do relacionamento deles. Cara, isso é um absurdo. Não tem jeito. Velho, como é que você vai, você pastor, você tem sua vida, e mesmo se não tivesse, podia ser o cara mais à toa do mundo. Podia ser o cara que não fazia nada da vida. Como é que você vai interferir num relacionamento a dois? Decisões totalmente externas à sua vida, vidas diferentes, situações diferentes, opiniões diferentes. Não tem como, a não ser instruir, a não ser ensinar e conversar. E eu conheço, e acredito que vocês também, várias pessoas, essa igreja não é para mim, os pastores não cuidam de mim. Eu estou expondo aqui algo que é real e acredito que não só com a gente, mas acredito que talvez tenha algum pastor ou pastora nos assistindo que passou por essa situação. Cabe também aos membros, às mulheres ou familiares, entender isso. Que nós temos o papel de instruir, de ensinar, conforme a palavra nos diz, não é verdade? E eles escolherem, como você mesmo disse, se coloca em prática ou não aquilo que foi ensinado. Não é verdade? Colocando em prática, obtém-se um resultado em cima daquilo que se colocou em prática. Se a vida continuar a mesma coisa, não mudou nada, vai continuar a mesma coisa, não é verdade? E para alcançar a mudança, deve-se existir mudança, não é verdade? E um grande cientista, se eu não me engano, o Einstein, ele diz o seguinte: é loucura querer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Então você, que talvez tá passando por uma situação como essa, e já procurou ajuda na igreja, já procurou ajuda em profissionais da área, e percebe que nada muda, passe a perceber se as suas atitudes, não é verdade? Aquilo que você faz, se tem colocado em prática, se você e o seu cônjuge ou aquela pessoa que vive com você, o seu companheiro, tem verdadeiramente colocado em prática as mudanças necessárias para que você tenha um relacionamento saudável. Porque nós estamos tratando aqui de violência doméstica, como eu falei do início, como a gente tratou, não só da mulher, mas de toda a família, né? Que tem acontecido muito, principalmente contra a mulher, que é o lado mais frágil, assim como a palavra diz, né? Mas
não existe culpado muitas das vezes na história. Às vezes o que falta é só um entendimento. É buscar ali, entender a situação de uma maneira diferente, fazer diferente, agir diferente. Talvez seja só isso, não é verdade? E nós estamos aqui como pastores, líderes, professores, para poder te instruir e te ensinar e te dizer o seguinte: a palavra de Deus fala assim. É a palavra de Deus, não é o pastor tal, fulano tal, o coach tal, o psicólogo tal. Quer vitória? Vem para a palavra. Quer conselho? Vem para a palavra. Não que você não deva procurar os profissionais da área, mas ande lado a lado com Jesus, lado a lado com a palavra. Coloque em prática não só aquilo que o profissional da área ou outra pessoa te instruiu e te aconselhou, mas coloque também em prática aquilo que Deus manda que a gente coloque em prática. E assim vamos alcançar a vitória e seremos felizes não só no nosso relacionamento, mas em todas as áreas da nossa vida. Confere? Fechou? Vamos para a próxima? Esse aqui é um tópico que, na minha opinião, ele tem sido muito distorcido de alguns tempos para cá. Sabe? Eu acho válido essa questão, na minha opinião, é muito válido. Mas ele tem sido distorcido, tem sido tratado de uma maneira totalmente diferente do que realmente a palavra diz. Realmente o significado. E eu estou falando nada mais, nada menos do que a submissão da mulher perante o seu marido, perante o homem. Então, né, na opinião de vocês, o que seria corretamente a submissão da mulher perante o seu marido, perante o seu companheiro, né? Porque, na verdade, existem vários casais aí que até hoje não se casaram, né? E aconselhamos vocês a se casarem o mais breve possível, né? Para que você esteja firme diante do Senhor Jesus, como verdadeiramente deve ser. Na sua opinião, pastora Vanilda, sobre a submissão. Então, nesse tópico, eu quero ler aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, está escrito assim: desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. Então veja bem o que Gálatas diz, né? Para Deus não há diferença entre homem e mulher. E a gente assim, é lógico que no contexto, cada um, né, com a sua função ali, homem e mulher. Mas o que eu olhei sobre isso, a questão, o que é submissão? A submissão é a adesão espontânea da vontade de alguém ao trem. Né? Essa é a palavra submissão. E na Bíblia é uma ordem às mulheres casadas para que elas se submetam aos maridos. Está escrito na palavra. Mas qual que é a essência dessa palavra submissão? Estar em submissão não é o mesmo que escravidão ou sujeição cega. O marido mandou, não vou fazer correndo. Ai, fica desesperado. O marido vem almoçar a hora certinha, né? Claro que tem que se fazer o almoço ali na hora certa por causa do horário, mas às vezes não vai dar para ser naquele horário. E a mulher já começa a tremer da cabeça aos pés porque ela sabe que vai dar BO. Porque o marido vai chegar ali e não vai encontrar. Então ela se sente como uma escrava. E isso não é submissão. Poxa, o marido vem meio-dia, mas o feijão não está pronto, o marido vai chegar, vai jogar a casa? Não. Então, não é escravidão, não é uma sujeição cega. Outra coisa, nenhuma mulher deve ser tratada como uma empregada. Nenhuma esposa deve ser tratada como uma empregada. Empregada do marido, nem ser impedida de ter o seu direito de voz, porque antigamente as mulheres eram impedidas de falar alguma coisa. Então, elas não podem ter o seu direito de voz impedido, porque a esposa, ela foi feita para ser auxiliadora do marido, desde Gênesis. Deus criou a mulher para estar ao lado do marido. E a gente vem numa crescente aqui também do feminismo, do empoderamento da mulher, que está sendo distorcido por muitas mulheres, que elas acham que
aí elas têm que sair, elas trabalham do mesmo jeito que o marido, no mesmo horário, e tem que olhar a filha. Então, até isso está sendo assim meio complicado, e precisa se entender isso. A mulher tem o direito de trabalhar fora, sim, o homem trabalha, a mulher trabalha, mas as atividades de dentro de uma casa, então, tem que ser iguais para os dois. Não é que a mulher vai trabalhar o dia inteiro e o marido também, e a mulher vai chegar, a mulher tem que fazer a comida, tem que olhar as crianças, tem que ser juntos. Mas isso é tudo debaixo, realmente, à luz da palavra de Deus, é abaixo de uma submissão a Deus primeiro, para que haja esse entendimento. Porque eu acompanho, a gente vê, os dois trabalham, e o homem chega em casa, coloca o pé para cima, e a mulher se vira. Isso está errado. Então, submissão, minhas queridas mulheres que estão nos assistindo, não é escravidão. E os homens que estão nos assistindo também têm que rever esses conceitos. É dividir tarefas, sim, tem que cuidar da criança de madrugada, e é toda uma situação. Então, a Bíblia, se você for pesquisar na Bíblia, a Bíblia ela demonstra um zelo muito grande pelas mulheres. A Bíblia não trata a mulher como coisa qualquer, não. E eu coloquei algumas aqui. A Abigail, ela tinha um marido muito ruim, e ela era uma mulher sensata. A Bíblia valorizou ali ela, sabe? Na hora que veio a destruição ali sobre a casa de Nabal, essa mulher foi preservada. Porque a Bíblia, ela é zelosa com a mulher. Na criação, né, quando Deus falou, olha, homem e mulher, do ladinho ali. E outra coisa que eu quero pontuar aqui, que quando Paulo diz sujeitar aos seus maridos, não é uma submissão forçada, mas é algo voluntário que deve vir do coração da própria esposa, reconhecendo seu papel de ajudadora, de mulher que está ali do lado. E Paulo também, ele colocou a responsabilidade sobre os homens, né? Do papel dos homens ali, a Bíblia fala isso. Ele diz, os maridos devem amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Batendo, xingando? Não. Nós sabemos disso. E o que eu pontuo mais aqui nesse tema, nesse tópico, é que o próprio Jesus, ele veio quebrando tudo ali com relação às mulheres naquele tempo, que as mulheres eram simplesmente deixadas de lado. E Jesus, ele veio e tratou as mulheres com amor, com respeito, com valor, e naquela época a mulher era inferiorizada pelos homens. Tanto é que a gente lembra, né, da mulher que foi pega em adultério. E Jesus, ele veio na contramão ali da sociedade. Todo mundo ali com aquele tanto de pedra para tirar na mulher, porque essa era a lei, se pegasse, a mulher tinha que morrer apedrejada. E eles ficaram ali esperando de Jesus que ele também concordasse com eles. E Jesus disse, olha, se vocês não têm pecado, atire a primeira pedra. E eu penso assim, aquela mulher, né, foi pegada em adultério, quantos homens ali que não se deitaram com ela, estavam ali agora jogando pedra nela? E Jesus veio quebrando isso. Jesus disse, olha, se vocês não têm pecado, atire a primeira pedra. E todo mundo saiu. E como eu falo, aí Jesus fala para aquela mulher, onde estão os que te condenavam? Foi todo mundo embora. Mas Jesus disse para ela, vai e não peques mais. Então a Bíblia, ela vem falando, ela deixa muito claro o valor da mulher. Deus olha, o homem ele tem muita força para poder, né, às vezes, agredir uma mulher. Mas a Bíblia vem mostrando que não é assim. A mulher ela tem o seu papel, o seu jeito, e os homens precisam valorizar isso. E na cultura daquela época, a mulher não tinha esse valor. E hoje também está sendo assim, né? Está sendo desvalorizado. Mas nós vamos entender aqui. Jesus ele interferiu naquela época, continua interferindo hoje. Ele não quer que a mulher seja agredida de forma nenhuma. Ele quer que o marido ele tenha essa compreensão para poder estar ali do lado da sua esposa, ajudando em tudo, viu, maridos? Tem que fazer comida, tem que lavar roupa, tem que ajudar a limpar a casa. Tem sim, porque senão fica estranho, né? Então, a nossa orientação é essa. Tome cuidado, né, nesse sentido e conversem entre si para a situação ficar mais tranquila. Verdade. A submissão tem o seu valor.
Então, exerça, mulher, essa submissão com sabedoria. E marido, exija, se é que você me entende, da sua esposa, essa submissão de forma saudável, de forma amável, assim como deve ser, assim como está escrito na palavra de Deus. Assim, da mesma maneira que Cristo te amou, ame a sua esposa, ame a sua família, cuide dela. E esse conselho serve para você também, mulher. E aqui eu quero te fazer a seguinte pergunta, professor. O valor da mulher, na sua concepção, conforme a palavra de Deus, aí, como a Bíblia revela o valor de uma mulher? Como ela deve ser verdadeiramente tratada, conforme a luz da palavra? Para que a gente possa entender e vários maridos possam entender também. Quero deixar aqui, em Provérbios capítulo 30, versículo 10 em diante, para você, o valor da mulher, o aspecto dela no meio social, né? Nos fala assim: mulher virtuosa, a quem achará? O seu valor muito excede ao de rubim. O coração do seu marido está nela, tão confiada, assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. E como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos seus da casa e distribuir tarefa das servas. Avalia uma propriedade, adquira, planta uma vinha com o fruto das suas mãos, veste os seus ombros de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pega na roca. Abre a sua mão ao aflito e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua casa e família está vestido de roupas dobradas. Faz para si coberta de tapeçaria e as suas vestes de linho fino. Conhece o seu marido na porta, quando se assenta com o Sião da terra. Esse é o valor da mulher. Você vê que a capacidade dela ter negociar o campo, a capacidade de ela adquirir e vender e cuidar dos seus ainda. E você vê que ela se alegra quando vê o seu marido, conhece ele quando ele está no meio dos anciãos. Esse é o valor da mulher. A mulher, ela tem o seu papel importante na sociedade, no meio da sociedade, na igreja, porque quando Deus, no capítulo 2, no versículo 18 de Gênesis, ele fala assim: não é bom que o homem vive só. Far-lhe-ei uma disjuntadora. Para você que não pega isso, a mulher existe por causa de mim. Engano seu. O próprio Deus, observando isso, ele observou que não era bom que nós, homens, esteja só, porque nós precisamos de alguém para nos auxiliar, uma companheira para auxiliar. A mulher foi feita para andar do seu lado. Eu nem vou complementar muita coisa, que a pastora já tomou aqui e falou tudo. Entendeu? Já deixou-se orgulhoso com as palavras dela. Então você, homem, você, mulher, vocês foram feitos para andar junto. A mulher não foi tirada da cabeça para querer mandar no marido, nem dos pés para ser pisada. Foi tirada da costa para andar junto, auxiliar um ao outro. Esse é o valor da mulher. Entendeu? E o marido, ele fala, a Bíblia fala aqui no versículo, que ele confia nela. Então não há dúvida da sua companheira. Não há dúvida do valor que a sua companheira tem. Da mesma forma é o marido. A mulher, ela não tem dúvida de quem ela escolheu. Falando de homem, de caráter. Não esses homens que hoje estão aí, agredindo a mulher. Homem que é homem, ele respeita. Homem que é homem, ele divide as tarefas junto com a sua esposa, para os dois crescer junto. E a mulher tem o seu papel muito fundamental nisso. Bacana demais. Mulher, você vale muito mais do que um tesouro, do que um rubi, assim diz a palavra. Compreenda isso, marido. Compreenda isso, você, companheiro. O que Deus colocou aí na sua vida vale muito mais do que você imagina.
Então cuide bem desse tesouro que Deus colocou aí na sua mão, no seu lado, para te auxiliar, para te ajudar, para te fazer chegar bem longe, só que junto, alcançando sonhos, projetos, não é verdade? De maneira a glorificar sempre o nome do Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez a gente vai aí para um intervalo breve, rapidinho. Não saia daí que a gente volta. Finalizando esse programa gostoso, maravilhoso aqui na companhia dessa grande pastora e desse grande professor aqui que está aí sempre junto com a gente. Não saia daí, a gente já volta. É isso aí, pessoal. Estamos de volta com a luz da palavra. Hoje nós tratamos aí sobre um assunto que vem crescendo, né? Infelizmente aí no meio da população mundial, vamos dizer assim. E hoje nós tentamos tratar aí de uma maneira mais específica dentro do âmbito familiar cristão ali. E para finalizar, eu gostaria só de deixar alguns pontos aqui a respeito dessa questão da violência contra a mulher, que inclusive lá em 2006 criou-se uma lei específica por causa disso mesmo, por causa de se observar o crescimento dessa situação tão deplorável, vamos dizer assim, tão triste no meio de uma família, principalmente no meio de uma família cristã, que deveria ser exemplo para outras, não é verdade? Que deveria ser um espelho de Cristo para que outras famílias fossem transformadas. Então criou-se uma lei ali que é mais conhecida como a Lei Maria da Penha. E para quem não sabe, é a Lei 11.340 de 2006. Então te aconselho a ler, né? A buscar. Hoje a gente tem tanta facilidade aí de acessar a internet, o Google, é só ir lá e pesquisar a Lei Maria da Penha. Que você, mulher que talvez está passando por uma situação difícil e complicada, você vai entender quais são os seus direitos, quais são as leis que te protegem, quais são as leis que te garantem aí um auxílio, né? Para que você possa passar por essa situação difícil. E para você também, talvez, ache que
que não está fazendo nada demais, não é verdade? Porque tem muitos homens que acham que, não, o que eu estou fazendo não é nada demais, nada a ver, isso aí tá exagerando, tá pegando pesado, não tem nada disso não, é isso mesmo, isso é coisa de homem, mulher é muito fresca, né? A gente vê muitos homens assim, com essa cultura enraizada, lá de trás, como já foi dito, que esse pensamento de que mulher veio para poder ser empregada, ser escrava. Eu conheço pessoas assim, graças a Deus, por ter um pensamento diferente. Eu conheço maridos, pessoas, velho, que não conseguem pôr um prato de comida. Mano do céu, não bota um prato de comida, velho. A esposa vai lá, faz a comida. Você quer o bife bem passado ou mal passado, amor? Mal passado. Bota uma cebola. Velho, a mulher tem que vir, botar a comida. Que tanto de arroz que você quer? Que tanto... Velho. E ela trabalhou de dia. Ô, Vanilda, mesmo que não tenha trabalhado de dia, sabe? Eu acho que... Eu não consigo ser assim, velho. Não vai de bom senso, né? A pessoa tem que... Entendeu? Tem que se locomover. Sabe? Não, pra poder chegar lá e pôr uma comida, velho. Pô, vou colocar aqui porque eu sei o tanto que eu quero, o tanto que eu como e o que eu quero comer, beleza. Pode... Abre aspas. Nós vamos sim abrir aspas aqui. Nós vamos abrir aspas. Aquelas mulheres esposas que gostam de servir o marido. Sim. Aí fechando aspas. Verdade, né? existem sim. Mas a gente percebe e eu acho isso legal. Isso é bom. Isso é bom. É cuidado. Isso, o amor e o cuidado. Mas eu tô falando aqui no caso daqueles maridos que se a mulher não fizer, briga. Se a mulher não fizer, acha ruim, porque entende como obrigação e não como um ato de amor, de cuidado e de carinho. E eu não falo só de pôr comida, não. Isso foi um exemplo, entendeu? Às vezes a mulher tá lá atarefada, pá, uma blusa que o cara pode pegar lá e passar. É aquilo que nós falamos sobre dividir tarefas. Uma vassoura que o cara pode chegar e passar e varrer. Um final de semana, mano, você não tá trabalhando, não. Pega numa vassoura, pega numa pá, vai lavar uma vasilha, isso não é vergonha pra ninguém. Entendeu? Na verdade, você está investindo no seu relacionamento. Está gerando na sua esposa uma admiração que ela pode ter em você. Um orgulho de poder, talvez, ver alguém que não faz e falar assim, meu marido faz, eu sou diferenciada. Entendeu? Muito pelo contrário, de que se ela vê alguém que faz, alguém que ajuda o marido e ficar assim, poxa, por que meu marido não é assim? Por que meu marido não pode fazer isso? E vice-versa, você também, esposa, que não faz pro seu marido, que só seu marido que faz... Presta atenção nisso, estou errado? Porque a gente, às vezes, só o homem que está errado, né? Não. A mulher também, muitas das vezes, não faz. Sobre esse detalhe, você falou assim, o camarada fica ali esperando que a esposa faz tudo. Uma coisa que estraga muito, eu lembro isso de infância. A minha mãe fazia tudo para mim, quando era menina. Fazia tudo. Aí ela falou assim, ó, o dia que você virar homem e casar, você não vai ter mais, não. Você tem que se virar. Muitas vezes o homem dele tomar atitude e amadurecer, a mente de menino dele, de cuidar da mãe, colar atrás, quer trazer para o relacionamento. Aonde que vai estragando aquele relacionamento. A mulher não é empregada nossa. Entendeu? O que custa, né? Você, a obrigação do homem, é que eu falei aqui, dividir as tarefas. Fazer. Verdade. Já aproveitando, hein, mamães e papais... Já trabalha na criação dos seus filhinhos aí, para que eles sejam independentes. Obrigado, mamãe, porque hoje eu faço lasanha, varro casa, faço roupa. Muito bem. Bem de teu fruto és tu, Paloma. Então, agradeço a dona Elza. Pastor, eu quero só... E o Fabão também. Eu quero só colocar outra coisa aqui, que os pais, tanto mãe quanto... tanto o pai quanto a mãe observarem os seus filhos que já estão adolescentes e querem namorar. A menina, né, o rapaz chega lá, tem aquele ciúme doentio, é briguento, é possessivo. Que os pais comecem a prestar atenção nessas placas, sabe? E começar a orientar ao seu filho ou à sua filha desde já para não entrar nesses relacionamentos abusivos desde adolescente. Verdade. Então, que os pais prestem muita atenção nisso, porque hoje os adolescentes estão namorando muito cedo, tendo relacionamento até sexual muito cedo. Então, que os pais observem isso, sabe? O comportamento. E a gente sempre fala, se você quer saber se
o esposo, se o seu namorado vai ser um bom esposo, veja como ele trata a sua mãe e vice-versa, né? Então, que os pais prestem bastante atenção nisso. Bastante atenção. Eu sei que o tempo já está meio esgotado, mas eu quero só lembrar aqui um fato de muitos anos atrás, de uma cantora que chegou na nossa igreja. Ela estava já assim despontando no mundo gospel e ela tinha um namorado, ele era policial e ela estava ali toda entusiasmada, já estavam falando em casamento e um dia Deus disse para ela, olha, vai na casa dele na hora do almoço. Ele estava trabalhando. E ela foi e chegou lá, a mãe dele ficou assim, você que agora, as duas começaram a conversar, ela fazendo o almoço, que ele viria almoçar. E Deus deu o comando para ela, quando ele chegasse, ela ficasse, assim, tipo, fazer uma surpresa para ele, né? E aí ele já chegou chutando a porta e quebrando tudo, porque o almoço não estava pronto. E Deus disse para ela, é com ele que você quer casar? Do jeito que ele trata, a mãe dele vai te tratar. Eu fecho com isso. Pais, prestem muita atenção. Pais, você tem grande importância no auxílio do relacionamento aí, no relacionamento futuro dos seus filhos e do casamento. E você que porventura está procurando aí a sua metade da laranja, a tampa da sua panela, né? O pé esquerdo do seu Havaianas ou o pé direito, não sei. Preste bem atenção quem você vai escolher para poder caminhar para o resto da sua vida do seu lado, né? Porque é complicado, não é verdade? Como assim você disse. E espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido aqui, né? As colocações, as opiniões sobre o que nós tratamos. Fica aí a dica para que você leia aí sobre a Lei Maria da Penha, para que você possa entender, como eu estava falando, a violência contra a mulher, até mesmo contra qualquer ente familiar ali, ela não é só a violência física, a agressão física. A própria Lei Maria da Penha, lá no capítulo 2, artigo 7º, inciso 1, 2, 3, 4 e 5, elenca os 5 tipos de agressão. Então, só para deixar claro para você, para que você veja que talvez você está sofrendo uma violência doméstica e para você que talvez está exercendo uma violência sobre alguém e não conhece, a Lei Maria da Penha ela prevê 5 tipos de violência: a violência física, a psicológica, a violência moral, a sexual e a patrimonial. Então, quer saber na íntegra o que significa isso? Nosso host, assessor César ali, vai deixar para você aí na descrição do nosso vídeo. Clica e dá uma lidinha lá para que você fique inteirada sobre isso. Que Deus te abençoe de forma grandiosa, que você possa ser impactado também. Não deixe de seguir as nossas redes sociais, não é verdade? Nosso site www.congregacãoshalomadonai.com. Lá você vai encontrar tudo, posts, redes sociais, canal do YouTube, pregações, estudos, né? Estudo bíblico aos domingos com o nosso professor ali, grande Daniel, às 9 horas da manhã. O nosso culto aí, Manhã com Deus, né, pastora? Todos os domingos às 10 horas. O nosso culto aí, semanal, às quartas-feiras, com a nossa grande pastora Vanilda aqui, o nosso pastor Léo. Grande abraço. E que você possa ser edificado, viu? Pastora Vanilda, pastor Daniel, mais uma vez, muito obrigado. Contamos com vocês aí nos próximos programas, nos próximos capítulos. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, se assim Deus permitir, tem muito assunto para a gente discutir, não é verdade? É verdade. Então, forte abraço. Fica aí o meu abraço, pastor Fabinho. Pastora, se quiser despedir aí, Daniel, tamo junto, viu, gente? Então, despedindo, e qualquer dúvida que você tiver, né, tanto a mulher quanto o homem, com relação a este assunto, deixe aí nos recadinhos e fala, pastores, eu quero conversar. E a gente vai estar aí te atendendo. Deixa o seu contato, deixa o seu WhatsApp aí que a nossa equipe vai estar entrando em contato com você. Fechou, Dani? Fechou. Quer deixar aí? Você pega esse exemplo que você acabou de ouvir, traz isso para a realidade da sua vida e aplica. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Glória a Deus. E como eu costumo dizer sempre, tamo junto. Shalom Adonai. Fiquem com Deus.